estamos celebrando a maior vitória do homem sobre a face da terra. Estamos celebrando a vitória de Cristo Jesus. Vamos orar? Pai, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome, Senhor, seja toda a glória. Nós Te exaltamos, Senhor, e Te bendizemos, porque o Senhor é Deus e é poderoso sobre todos nós, e é poderoso sobre todo o universo. E no Teu amor de Pai, Senhor, no Teu grande amor de Pai, o Senhor nos deu um presente, Seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para nos resgatar dos medos, das prisões, das angústias, e colocar nos nossos lábios um novo cântico, Senhor. Um cântico de louvor ao Teu santo nome. Quando a nossa mente e coração são iluminados pelo Teu poder, e vimos, Senhor, e recebemos a Tua graça sobre todos nós, coisa que não entendemos, tamanho amor ministrado a nós. E nós Te bendizemos, Senhor, porque o Senhor nos acolhe sem acepção a todos os que creem, e vai nos transformando dia a dia. Te bendizemos e Te exaltamos, Senhor, para que toda glória e honra seja Tua, Senhor. É assim que oramos, no nome de Jesus. Amém. Sinceramente, são dias de muita reflexão. São dias de olharmos para dentro de nós e dizer: Senhor, eu mereço tamanho amor, eu mereço tamanha conquista. Nós, no nosso íntimo, no exame de consciência, sabemos que não merecemos. Temos que, ao findar do dia, fazer um acerto com o Senhor e pedir perdão por omissão, por negligência, por ação. Não há um dia sequer que não seja assim. Em contrapartida, não há um dia sequer que a graça do Senhor não nos seja ministrada. Não há um dia sequer que a misericórdia do Senhor não seja derramada sobre nós, renovando as nossas forças. E é por isso que podemos estar aqui, nesse dia de celebração, unidos como igreja do Senhor, dizendo: bendito é, Senhor, bendito é aquele que vem, bendito é aquele que vem. Hosana, Senhor, hosana, salva-nos, Senhor, salva-nos. E nós vivemos a Páscoa e há uma distorção, e muitas pessoas acham que Páscoa tem a ver com essas festas que estamos vendo, ouvindo, coelhos e chocolate, e não tem nada a ver com isso. A Páscoa foi instituída no Egito ainda, na 10ª praga. E foi uma noite de angústia, muita angústia, porque o anjo da morte passaria à meia-noite. Então cada israelita, cada hebreu tinha que estar dentro da sua casa com um cordeiro de 1 ano sem defeito, e comeriam ele aquela noite e sairiam. Era a noite da saída. E o que sobrasse daquele cordeiro não poderia guardar na marmitinha para comer depois, tinha que dar um fim nele. Mas aquela noite haveria muito pranto, haveria muita dor, haveria agonia. Houve agonia, houve uma escuridão. Os deuses do Egito foram aplacados, o Deus Sol, o mais forte, aplacado na escuridão. Foi porque essa hora foi que Jesus veio, foi que o anjo da morte veio. Perdão. Pessar significa passar por cima, e o sangue do cordeiro era para ser marcado nos umbrais, na travessa superior e nas 2 laterais. Se você observar, é semelhante a uma cruz, uma tinta em cima e 2 laterais.
já simbolizava isso. Mas nós vamos ler o texto, o túmulo vazio. E somente o túmulo vazio já entrega a mensagem para nós hoje. Se você tiver a imagem do túmulo vazio em sua mente, em seu coração, você vai perceber que ele continua vazio, porque o nosso Senhor Jesus ressuscitou. Nós ouvimos e lemos, e está registrado sobre ressurreições. A de Lázaro, a mais evidente. Mas Lázaro voltou a morrer. Porém, o nosso Jesus aconteceu algo extraordinário, que impacta as nossas vidas de maneira tão profunda que nós não podemos viver a nossa vida um dia sequer indiferentes. Não podemos viver. Nós precisamos lembrar de que aquele que é Rei sobre todos e Senhor sobre todos, tomou forma de servo e humilhou-se, e como homem venceu. E como homem, no jardim do Getsemane, eu já disse anteriormente, Getsemane significa prensa de azeite. Get, prensa. E ali o Senhor, numa noite de angústia, de agonia, uma noite de sofrimento, a mesma semelhante à noite lá no Egito, uma noite de silêncio, uma noite de cansaço, os discípulos não conseguiam orar. Foi de noite que foram prender Jesus, uma noite de traição, uma noite de fuga, uma noite de negação. Você percebe que a noite fecha tudo, e todos esses temores juntos, presentes no Getsemane. Uma noite de dor, onde o próprio Senhor disse: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Quando nós vemos o túmulo vazio, é o resultado de toda uma proposta que o Senhor trouxe para cada um de nós, para que não vivêssemos um dia sequer pensando que fosse um dia comum. Amanhã é segunda-feira, não pense que será um dia comum. Hoje é domingo, não pense que é um dia comum. Por isso o salmista diz: este é o dia em que o Senhor fez, para que nele fôssemos abençoados. Daqui a pouco nós não veremos mais domingo, nunca mais. Esse domingo, nunca mais. Ele é único. E chega uma segunda-feira nova. Esses dias dirigindo e levando os netos para a escola, a Sarinha falou: vô, aconteceu algo, você vai chorar. Eu falei: Sarinha, o que foi? Márcio foi embora. Aí eu brinco com eles e choro, né? Só o ano que vem a gente vai ver Márcio de novo, e um outro Márcio. Então já vai implantando essa ideia de que a vida é agora, ela acontece agora, e eu não posso deixar passar esse momento. O momento de viver com Deus é agora. O momento de viver ressurreição em Cristo é agora. Na minha agonia, a esperança brota. E eu preciso saber e preciso entender que quando Cristo se doou por cada um de nós, a nossa vida nunca mais é a mesma. Amém? Se você está com os olhos baixos, se o seu coração está desesperançoso, desanimado por tantas lutas, provações que te fecham, que oprimem a sua alma, Jesus Cristo foi para o Getsemane, ele foi para a prensa por mim e por você. Lendo o texto,
de Lucas 24, eu aconselho você a novamente visitar em casa esse texto. Diz assim: no primeiro dia da semana, bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias que haviam preparado e foram ao sepulcro. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo de Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, elas baixaram o rosto para o chão, e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Aleluia! Vamos aplaudir o nome do Senhor, porque Ele não está aqui. Aí continua: quando porém... Espera um pouquinho. Aquelas mulheres foram preparar o corpo de Jesus e não encontraram. E é interessante que os textos sinóticos, os evangelhos sinóticos diz que houve um terremoto, houve um balançar de chão, e a pedra foi removida. Houveram coisas maravilhosas naquele momento ali no jardim, onde naquele sepulcro, na beira do Gólgota, as mulheres foram preparar o corpo de Jesus. Um outro texto diz que Jesus, falando com elas, ele diz: Maria, e ela diz: Rabone, mestre. Reconheceu a voz do mestre. Mas o fato é que houve toda uma armação para que Jesus fosse entregue. Se você quer ver injustiça, foi o julgamento de Jesus pelo Sinédrio. Você quer ver injustiça, são as acusações que fizeram em relação a Jesus. Então foi um quadro todinho de injustiça, de preparação, de política. O Sinédrio judaico trabalhou política ali junto com Roma. Foi tudo um conluio. Então hoje em dia, quando a gente vê injustiça, nós temos que olhar para Jesus e temos que olhar para a cruz. Porque foi Ele quem superou, foi Ele quem venceu a morte por cada um de nós. Mas o apóstolo Paulo, falando aos Coríntios, ele diz: quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus, que o Senhor nos dá a vitória, por meio de Jesus Cristo. O aguilhão, não sei se você conhece, mas quem já trabalhou na roça sabe que quando você toca o boi de carro, você vai espetando ele. É o aguilhão, é aquilo que incomoda. Todos nós temos medo de morrer. Todos nós pedimos oração quando alguém está doente. Por que pedimos? Porque não queremos que morra, não é? Todos nós temos que não seja tão grave assim. Mesmo sabendo que Jesus venceu a morte, mas tem um medinho, tem uma sombra ainda quando se fala de morte. Chega a esfriar. Quando você passa por um livramento, chega a esfriar o corpo. Congelei.
É a nossa natureza humana, continua lutando contra a morte, porque nós não fomos gerados para morrer, nós fomos gerados para a vida. Mas a morte precisava ser vencida, porque é o que nos provoca medo. Eu não sei se você já passou medo, mas eu já passei muito medo. Quando meu avô morava na roça, eu ia atravessar um pasto, tinha uma vaca chamada Chuquinha. Se a vaca Chuquinha estivesse na área, eu era grudado na cerca. Ia, mas tremendo de medo. Quando cheguei na escola, teve alguém que queria bater em você na escola? Você enfrentou isso? Hoje chama de bullying, na nossa época, não sei, acho que não tinha esses nomes. Mas na minha época de escola, no 3º ano, eu passei muito medo. Porque tinha uma menina chamada Kátia, ela batia em todo mundo. Eu não queria chegar perto da Kátia. Então todo mundo tem essa noção de medo. Não é verdade? Todo mundo tem noção de medo. Então o medo é algo que precisa ser vencido, porque o medo atemoriza. Medo paralisa. E a morte paralisa. Você vai num velório de quem não tem esse entendimento que temos, ao desespero presente. Você vai num velório de pessoas que você tem convicção de que a pessoa tinha convicção da vida em Cristo Jesus. Você está triste, mas você não está desesperado. Você está triste, acabado. A gente passa isso quando tem parentes, passa por parentes. Eu passei isso com meu filho. Eu ministrei no velório de meu filho. São coisas terríveis. Mas a morte, ela é real. E Jesus veio para vencer o inimigo real de todos nós. Porque ele ficou 3 dias no seio da terra. Mas ao 3º dia não puderam retê-lo. A vitória tomou conta de Jesus. E ele rompeu as ânsias da morte para que eu e você tivéssemos vida e esperança. Para que pudéssemos enfrentar situações adversas, sejam financeiras, sejam de relacionamento, sejam de saúde. O Senhor nos colocou aqui para nos fazer mais do que vencedores. Por isso nós celebramos a Páscoa. Muitas pessoas celebram a morte de Jesus. É um conjunto, a morte e a ressurreição. Porque como homem ele venceu a morte, pôde nos dar vida e vida com abundância. Amém ou não? Amém, queridos? Então sorria pelo teu irmão e diz: Cristo vive, meu irmão. Cristo vive. E esse é o motivo de estarmos aqui e celebrarmos a vida em Cristo Jesus. Mas observa. Eu muitas vezes eu gostaria de estar no Egito só no momento da saída, né? Porque eu não queria ficar escravo. Queria viver aqueles momentos de que Moisés guiou o povo de noite. O Senhor colocou uma lanterna a LED para o povo de Israel andar, e do outro lado era breu puro. Foram coisas extraordinárias lá. A nuvem iluminava lá, uma labareda de fogo, uma coluna de fogo iluminava um lado e escuridão do outro. Mar Vermelho. Diga ao povo que marche. E Moisés levanta as mãos e diz: marche. Que coisa extraordinária. Coisas extraordinárias sendo vistas ali. Eu gostaria de estar nos dias de Jesus, para poder caminhar próximo a Ele e tentar aprender alguma coisa. Mas os 12 que Jesus escolheram, um declaradamente traidor, o outro, isso Judas, o outro dizendo-se: olha, eu vou com o senhor até para a prisão, para qualquer lugar que eu vou. O discurso era bonito, mas quando a coisa fechou no Getsemane, ele fugiu e depois negou a Jesus. E os outros 10 fugiram também. Não ficou nenhum com Jesus. Então, se Jesus fosse
alguém que vivesse autocomiseração, dizer, todos me abandonaram. Você não ouviu isso da voz de Jesus. Você não ouviu isso da boca de Jesus. Mas você ouviu, perdoa-lhes, Pai, porque não sabem o que fazem. Perdoa-lhes, Pai, porque não sabem o que fazem. Mas também ouviu, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, Deus meu. Por que estou sozinho? Sozinho. Jesus atravessou e venceu a morte, para que eu e você pudéssemos celebrar em 2023 a vitória dele lá, no começo de tudo, e pudéssemos viver vida abundante hoje. Queridos, não basta ser pagador das suas contas, não basta ser um bom vizinho, não basta ser um bom amigo à sociedade, não basta ser um leitor da Bíblia, não basta ter o seu tempo de oração, não basta ter o teu tempo de devocional, se não houver fervor em nós. Nós precisamos desse fervor, desse ardor do amor de Cristo Jesus sobre as nossas vidas, e viver isso intensamente, sem acomodar. Não podemos ser uma igreja acomodada. Precisamos saber que há pessoas que precisam conhecer dessa verdade, porque a morte foi tragada pela vitória. Amém? Tenho dificuldade com lágrima que fica me empatando de ler. Eu não vou ler o trecho a seguir. O caminho de Emaús. Você lê em casa. Eles saíram de Jerusalém. Cleopas e seu amigo saíram de Jerusalém para ir para sua casa, uma aldeia distante 70 estádios ou 11 quilômetros de Jerusalém. E quando eles estão indo, Jesus se aproxima e começa a andar com eles. E começa a conversar, e eles dizem: rapaz, você não sabe o que aconteceu? Você é o único que não sabe o que está acontecendo em Jerusalém? O que aconteceu? Aí eles contaram: Jesus, um homem profeta, poderoso em palavras e tal, estávamos esperando a libertação vindo dele, mas hoje já ele morreu crucificado. E Jesus vai com eles, e andando e falando sobre lá desde Moisés, e conversando com eles, e os olhos deles, talvez pela escuridão, ou por saberem que Jesus estava sepultado, nem imaginavam que aquela pessoa que estava com eles era Jesus. E no caminho, chegando à porta da casa deles, da tenda, da aldeia, sei lá, entra, fica conosco. Jesus fez menção de ir, mas tudo bem. Eles entraram, sentaram. O que aconteceu hoje de manhã é algo muito especial, viu, igreja? Nós estávamos prontos para vir hoje de manhã, mas não pudemos chegar. A teologia da mesa. Jesus deu uma das suas últimas lições, os seus últimos ensinos, comendo junto com eles, no cenáculo. Depois de uma mensagem extensa, Jesus pediu para sentar de 50 em 50 e distribui os pães e os peixes para eles. Depois de ressurreto, Jesus, à beira do lago de Tiberíades, assando os peixinhos, chamou Pedro: Pedro, vem cá, vamos bater um papo. A teologia da mesa. É importante sentarmos à mesa e falarmos das coisas espirituais, das coisas que elevam o nosso coração, das coisas que edificam a nossa alma. É importante. Chama o teu irmão: vamos tomar o café da 5? Chega aqui, vamos juntar a panela hoje?
Senta aqui. Qual que é o assunto? O assunto é Deus. O assunto não é o irmão que fez arte. O assunto não é a irmã que aprontou. O assunto é Deus. O assunto é Deus. Na hora que nós descermos lá para tomar café, tem spoiler? Não? Vai ter café? Na hora que descemos lá para tomar café, não é o campeonato de futebol, nem o campeonato de Muay Thai. Né? É Deus. Nosso assunto é Deus, amém? Fala para o teu irmão, se atualiza, meu irmão, porque o nosso assunto é Deus. Amém? O nosso assunto é Deus. Sabe por quê? É o detalhe. Eles andaram 11 quilômetros. Quanto tempo vai dar para andar 11 quilômetros? No meu caso, pelo menos 2 horas. Que eu ando devagar. 11 quilômetros andar. Não reconheceram Jesus. Mas quando eles sentam à mesa, dão graças a Jesus, parte o pão, eles entenderam que era Jesus. E voltaram para Jerusalém correndo, celebrando, dizendo: olha, aconteceu algo extraordinário. Aí encontra os discípulos também e diz: ó, está acontecendo algo extraordinário. Jesus ressuscitou. E isso faz toda a diferença para a nossa vida. Amém, queridos? Isso tem que fazer diferença para mim e para você. O nosso comportamento, o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de agir precisa mudar. Nós não podemos ser batistas nominais. Nós não podemos ser cristãos nominais. Algo de extraordinário tem que acontecer. Amém? A minha vida com Deus precisa ter um diferencial maior. Porque não foi pouca coisa deixar o túmulo vazio e o túmulo ficar vazio. Como você sabe, o túmulo de Maomé está lá. O túmulo de Buda está lá. O túmulo de Confúcio também está lá. Moisés também foi sepultado. Mas o de Jesus está vazio. Aleluia! E porque ele está vazio, eu posso encher meu coração de esperança. Porque se eu estou vivendo uma fase ruim, o Senhor vai me dar força para superar. Porque Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Mesmo que alguém morra, viverá. E Ele ainda diz, olha, eu ia falar um versículo que o pastor já deu o spoiler no início, que era: porque Deus amou tanto o mundo. Mas Ele diz: eu sou o caminho. Você está entendendo? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem outra estratégia, meu irmão. Eu ouvi uma ministração hoje que me impactou. As igrejas citadas no Apocalipse, cada uma delas tinha um problema. Cada uma delas. Laodiceia era uma igreja boa, pagava suas contas, tinha ética, tinha moral, tinha bom relacionamento. Mas o Senhor diz: porque você não é quente e nem frio, vomitar-te-ei. Tá tudo bem, você é uma boa pessoa, nós somos uma boa igreja, mas se não formos fervorosos, queridos, para que ficar brincando de reunião? Nós devemos, cada um de nós, darmos o devido valor ao sacrifício de Jesus na cruz. A gente esquece. A Páscoa vai ser o ano que vem. Ah, tá bom, o ano que vem. Não, querido. Jesus brilha em cada dia. A mensagem de Jesus não pôde ser sufocada por 30 moedas de prata.
A mensagem de Jesus não pôde ser escondida durante os séculos e a escuridão da Idade Média. A mensagem de Jesus atravessou os séculos porque ela é poderosa para transformar nossas vidas, a minha, você, diariamente, e sermos tocados e impactados para não sermos mornos. A ressurreição veio para nos trazer vida e vida com abundante. A morte vencida pela vida, e a vida prevalece pela ressurreição de Cristo Jesus. Os outros mestres ficaram com seus ossos, mas Jesus não. E olha que ele gostava de peixe, comeu peixe junto com os discípulos, pediu, tinha gente duvidando, e onde não teria, né? E Jesus falou: toca, Tomé, toca, Tomé, toca aqui, você vai ver. E quando ele tocou, ele disse: mestre, os seus próprios, aquele que ele conviveu, que ele andou, não acreditaram que tudo que ele estava dizendo, ó, segue para Galiléia, vai na minha frente, eu encontro vocês lá. Finalizando, isso aqui impacta por demais meu coração e minha vida. Eu gostaria de ter vivido aqueles dias, gostaria muito de estar ali. Eu acredito que esse desejo ele será suprido na glória. Estar com Jesus na glória. Acho que vai ser uma festa extraordinária. Mas Lucas no capítulo 20, versículo 29 diz: por que me viste, Tomé? Você creu? Por que me viste? Criste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Você é um bem-aventurado. Amém? O que significa bem-aventurado? Feliz. Você é feliz porque você não viu e creu. Você não viu e creu. Só que o nosso crer, querida igreja, amados irmãos, ele precisa de um upgrade. Ele precisa subir de nível. E nós precisamos viver uma vida mais intensa com Deus. Amém? Amém ou não, igreja? O que eu gostaria de colocar para você refletir é: Senhor, eu tenho dado valor, eu tenho feito valer tamanho sacrifício. Eu já falei isso, a Arlete que me acompanha há um tempo. Eu uso essa memória de um filme. Assisti um filme que me impactou muito. O Resgate do Soldado Ryan. O sargento dele diz, depois operando o resgate, mas ele já ferido, ele ferido de morte, ele sussurrou no ouvido desse menino, Ryan. Por que que o presidente mandou buscar o Ryan? Porque a mãe tinha 4 filhos, 3 já tinham morrido. Então mandou resgatar esse menino. E foi... É um filme com o Tom Hanks, depois você pode assistir. Mas ele disse no ouvido do menino: faça valer a pena. Todo aquele batalhão morreu por causa daquele menino. Faça valer a pena. Um mortal falando para um mortal. Agora Jesus olhando para nós e dizendo: faça valer a pena. Imagina Jesus falando para você: Odécio,
Faz valer a pena. Faz valer a pena. Toda a minha solidão no Getsemane. Faz valer a pena a minha dor no Getsemane. A minha dor na cruz. Faz valer a pena. Faz valer a pena quando eu disse: Pai, eu entrego o meu espírito. Queridos, se nós pensarmos, refletirmos sobre isso, nossos dias não serão mais os mesmos. Não serão. Você não vai precisar de manual de oração. Você vai simplesmente orar. Você vai dizer: Senhor, ilumina minha mente e o coração quando eu estiver com os meus olhos colocados na Tua Santa Escritura, Senhor. Faz saltar os meus olhos aquilo que eu preciso entender, compreender e aplicar em minha vida. Muda minha sorte, Senhor. Eu não quero ser vomitado. Eu não quero ser regurgitado. Eu quero ser Deus, falando uma fala de pentecostal. Eu quero ser uma tocha nas suas mãos. Quero ser uma tocha nas suas mãos. A ressurreição é isso. A ressurreição é vida. Não tem nada a ver com você ser bonzinho, porque você e nem eu somos bonzinhos. Nós só estamos pela misericórdia, pela graça do Senhor. E essa graça foi derramada de uma maneira extraordinária, profunda e sem volta. Jesus não chega, o Senhor não chega: não, minha graça não está sobre você, não. Está sobre você. Quer você queira, quer você não queira. Está sobre você. Está sobre a nossa vida. Não sei, e é importante a gente ter isso como claro. Eu me batizei aos 12 anos, em julho de 1974. Eu estava convencido de que Jesus era bom e era um bom caminho aquele. Eu me converti aos 16. Numa reunião de jovens, onde o Senhor falou poderosamente ao meu coração. E desde lá, eu venho sendo marcado dia a dia. Eu sou cabeçudo, mas o Senhor, eu sei que o Senhor me ama. Eu sei que o Senhor te ama. Tem pessoas que têm dúvida. Eu tenho que me preparar primeiro para poder andar com Jesus. Não espere esse dia, você nunca vai ter esse dia. Venha andar com Jesus do jeito que você está. Venha andar de Jesus com seus defeitos, com suas falhas morais, com seus pecados. É Jesus, é na caminhada que Jesus muda a nossa história. Por isso que Ele diz: eu sou o caminho. Só tem essa trilha para seguir, para estar com Jesus. Há alguém aqui essa noite que gostaria de dizer: Senhor, eu quero abrir meu coração para a Tua verdade e que minha vida seja mudada. Eu quero que o meu nome seja escrito no livro da vida, como tantos outros que creram. Algumas pessoas pensam que tem que haver algo extraordinário, um trovão, um terremoto, um relâmpago. Não, é uma decisão do seu coração. A outra pergunta: Senhor, eu quero mudar minha vida contigo. E eu quero uma maior intensidade de vida junto do Senhor. Me toma pela mão, Senhor. Me toma pela mão. Eu estou com mais sede que Eliseu, que queria a porção dobrada que estava sobre Elias. Eu quero, Senhor. No século 21, em 2023, andar com o Senhor, viver com o Senhor. Muda os meus olhos do meu coração. Chama a equipe de louvor.
Se você quer fazer uma aliança com o Senhor essa noite, nós não vamos certamente comer esse pão, mas é a teologia da mesa. É a teologia da mesa. Enquanto nossa equipe de louvor ministra, se você no seu coração diz: ó Senhor, eu abro o meu coração para o Senhor e eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. Eu quero andar com o Senhor. Eu entrego a minha vida ao Senhor. E também se você diz: Senhor, olha, eu estou quase apagando, mas eu quero ser incendiado pelo fogo do Teu Espírito sobre a minha vida. Aí eu quero te convidar a se colocar em pé, se assim você quer experimentar algo mais do Senhor.